A paz de Jesus a você, meu irmão, minha irmã, muita paz, muita alegria no seu coração. Vamos fazer a reflexão da liturgia deste final de semana, tudo bem? Nós estamos no segundo domingo do tempo comum, né? Estamos começando esse tempo comum durante a semana fazendo a reflexão do Evangelho, né, na pessoa de Marcos, por enquanto, né? E hoje nós vamos falar de João, certamente, tá bom? Conforme a liturgia. Vamos rezar? Clamar ao Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém a você, minha irmã, meu irmão, você que está conosco nesta reflexão da Palavra de Deus desse final de semana. É isso mesmo. Hoje nós vamos olhar na primeira leitura, no livro de Samuel. Olha só, o livro de Samuel é interessantíssimo, porque nós estamos no comecinho do livro de Samuel, né? 1 Samuel. Ele ainda jovenzinho, está dormindo no templo junto com Eli, que é o grande profeta, e ele está sendo preparado para ser um profeta de Deus. A mãe dele, Ana, né, que não engravidava, pediu a Deus a graça de se engravidar e que ela daria o filho para servir a Deus. Então o menino está lá na casa, no templo, dormindo próximo, né, no quarto próximo ao quarto de Eli. E ele ouve Deus falar com ele, mas ele ainda não sabe compreender a voz de Deus. E ele pensa que é Eli e vai lá conversar com Eli. Ele, não chamei não, volta a dormir. E ele vai, volta de novo, vai. 3 vezes o Senhor falou, Samuel, Samuel. E ele correu para Eli. Aí Eli percebeu, falou para ele, olha, quando você ouvir a voz, diga, Senhor, fala que o teu servo escuta. E foi isso que Samuel falou. Samuel, Samuel. E Samuel levantou e disse, tu me chamastes? Estou aqui. Né? Aí, na terceira vez, fala que o teu servo escuta. Olha só que maravilha. A partir desse momento, Samuel começa a conquistar uma intimidade com Deus e torna-se o grande profeta que ele foi. No início da vida de Samuel, ele não conseguiu perceber a voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes Deus fala conosco e a gente não percebe. Muitas vezes Deus fala, nos chama, quer nos orientar, quer nos dar uma ordem, uma disciplina, quer fazer para nós uma orientação, e a gente não percebe que é a voz de Deus, pensa que é a voz dos outros, como Samuel. É porque somos ainda muito crianças, como Samuel era criança. Muitas vezes na fé nós somos ainda o nenenzinho, né? Precisamos aprender a entender, a reconhecer a voz de Deus para fazermos a sua vontade, para que Ele possa nos orientar e nos dirigir. Samuel, desde pequenininho, desde criança, Deus foi falando com ele foi ouvindo a voz de Deus e aprendeu a ouvir o seu Senhor. Isso também precisamos nós entrar nessa jogada, né? Abrir o nosso coração para Deus, para que Ele nos instrua e para que a gente não perturbe, né? Ah, é a voz de Deus. Ah, não é a voz de Deus. Nós temos que saber distinguir a voz aí, né? Nós só vamos saber disso à medida que nós tivermos intimidade com o Espírito Santo, nós vamos saber reconhecer a voz de Deus. Na segunda leitura, São Paulo aos Coríntios vem falar em relação à imoralidade.
Os coríntios, o povo lá da cidade de Corinto, estava vivendo uma questão de uma imoralidade muito séria. Eles, na verdade, tinham assim, um caminho cristão, mas também estava voltado para o mundão, não é? Então misturavam as coisas, né? Acendia uma vela para Deus e outra para o diabo, sabe o que é? A comunidade de Corinto é uma comunidade bem complicadinha. E estavam fazendo coisas que, olha, era abominável aos olhos de Deus. Paulo vem chamar a atenção deles, se você pegar o capítulo 5, ele está chamando a atenção deles por casos de imoralidade. Porque o pessoal dizia ser cristão, mas não se comportava como cristão. Isso também é na nossa vida, né? Será que nós estamos comportando como cristão do jeito que Jesus quer? Ou estamos deixando levar pelas coisas do mundo? É o que São Paulo está falando aí na carta de Coríntios, porque ele vai falar que nós somos templo do Espírito Santo. Então, minha irmã, meu irmão, abramos o coração ao Espírito, para que nós possamos fazer somente a vontade de Deus. Somos pecadores, vamos aprendendo, mas não podemos ficar parados no meio do caminho, não é verdade? O evangelho de hoje é o evangelho de João, tá bom? Vamos pegar o evangelho aí, capítulo 1, versículo de 35 a 42, tá bem? Esse eu vou ler. No dia seguinte, estava lá João, outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu Jesus. Foram aonde ele morava e ficaram com ele naquele dia. Era cerca da hora 10ª, 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então, logo à procura de seu irmão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou-o a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, está aí o encontro de André e também o André já sendo o evangelizador, né? Ele foi buscar Pedro para mostrar para Pedro a pessoa de Jesus. Muito importante porque André e o outro discípulo, que é João, já estava seguindo João Batista, não é isso? E nesse momento que eles estão seguindo João, João já havia falado que ele não era o Messias. Quando Jesus passa e fala: Esse é o Messias, eis o Cordeiro de Deus. Eles vão seguindo Jesus, se tornam discípulos de Jesus, se tornam apóstolos de Jesus. Mas um ponto fundamental aqui é, primeiro, eles queriam saber aonde Jesus morava, porque eles queriam ficar com o Senhor. E aquele momento daquele encontro de André e João com Jesus foi um encontro tão especial que ele marcou o horário, 4 horas da tarde. Meu irmão, tudo que é importante na nossa vida, nós sabemos a hora, sabemos o dia, não é verdade? Tudo que é importante, a não ser uns cabeça meia louca que nem a minha, que não guarda data, não guarda horário, não guarda nada. Mas mesmo assim, a gente guarda, não é verdade? A gente guarda certas coisas assim que para nós é importante, a gente sabe até a hora. Foi o que aconteceu com o André. Ele guardou o horário, era 4 horas da tarde quando ele encontrou Jesus. Quando ele percebeu que Jesus verdadeiramente era o Messias, ele vai atrás de Pedro. Pedro era mais velho que ele. Ele vai atrás de Pedro. Pedro, nós encontramos o Messias, o Cristo. E vai levar
Pedro até Jesus. Quando Pedro chega perto de Jesus, Jesus olha para Pedro e vê que esse era o cara. Jesus olha para Pedro e fala assim: esse é o Cefas, esse vai ser a pedra, vai ser o início, a base da nossa igreja. Aqui está a vocação de Pedro. Nesse momento, Pedro passa a ser o escolhido de Jesus, aquele que vai ser a base da igreja, né? O chefe da igreja, a pedra da igreja, que é Pedro, né? O nosso primeiro Papa. Olha como que as coisas acontecem. Olha como que as coisas acontecem. Como que as pessoas chegam a Jesus. André chegou por intermédio de João Batista, Pedro chegou por intermédio de André, e assim por diante. Meu irmão, minha irmã, de que forma você chegou até Jesus? Quem foi que te levou até Jesus? Foi os seus pais quando você foi batizado? Foi eles que te iniciaram na vida religiosa com Jesus, ensinando a rezar, ensinando a adorar ao Senhor? Pois bem, muitas vezes até acontece isso, não é? No decorrer da vida, o jovem se descamba um pouquinho, mas depois tem alguém que vai e chama para um encontro pessoal com Jesus. Quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, nós descobrimos uma coisa muito importante. Ele nos dá uma missão, ele nos dá o que fazer, né? Quando nós nos aproximamos de Jesus, ele já mostra para nós qual é a nossa função no seu corpo, o que ele quer que nós façamos. Presta bem atenção na sua vida, na vida de pessoas que você conhece. Jesus chama, a pessoa tem um encontro pessoal com Jesus, desperta nela já um interesse, uma vontade, como despertou em André. André, quando viu que aquele homem era o Cristo, já foi correndo falar para Pedro: Pedro, nós encontramos o Senhor, nós encontramos o Messias. E esta é a palavra do anúncio que devemos ter. Sempre falar para as pessoas: nós encontramos Jesus. Ele mudou a minha vida. E ele pode mudar a sua. Venha, eu vou mostrar Jesus para você. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos ter essa abertura nesse final de semana, para que Jesus verdadeiramente venha reinar na vida de cada um de nós. Hoje é domingo, não se fala do santo do dia, mas hoje é dia de Santo Antão. Santo Antão é um grande mestre, é o pai dos monges dos monastérios lá do Oriente, um grande homem de Deus. Ele era muito rico. O pai dele tinha 300 campos de plantações lá no norte do Egito, na beira do rio Nilo, uma região riquíssima. E os pais de Antão morreu. Antão em português seria Antônio também. E os pais dele morreu. E ele foi à missa. Chegando na igreja, ele ouviu o evangelho. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele foi, vendeu tudo que tinha, deu aos pobres, deu parte das terras para os escravos, porque aquele tempo era cheio de escravos. Parte do dinheiro ele deu para a irmã dele, para que ela pudesse viver a vida dela. E no outra semana o evangelho dizia: vem e segue-me. E ele saiu e foi para o deserto. O homem do deserto foi rezar, foi aprender a orar. E viveu pelo menos uns 80 anos ou mais no deserto, buscando a Deus. Viveu em túmulo, viveu em caverna. Nossa, aconteceu muita coisa na vida de Antão. E é o grande homem de Deus que nós conhecemos muito a vida dele por causa de São Basílio.
escreveu sobre ele. E ele viveu a vida toda assim. Um grande homem de Deus, um santo homem de Deus, e eu tenho a maior alegria do mundo de ter nascido no dia de Santo Antão. E eu tenho ele como meu mestre, não é isso? É muito agradável, muito bonito, que você, se você puder ler um pouco sobre a vida dele, é importantíssimo. É um homem que viveu num período assim de uma experiência de Deus muito profunda, apanhou muito do demônio, teve tantas coisas na vida de Antão, mas ele venceu todas para a honra e glória de Deus. Um homem de jejum, de penitência, que comia meio pão por dia. Né? Muitas vezes a gente come tanto, né? Ele comia meio pão por dia. Leia um pouquinho sobre ele, tá bom? Santo Antão, ou Santo Antônio do Deserto, tá bom? Meu irmão, minha irmã, muita paz para você, muita alegria, um excelente domingo, uma santa semana e que Deus derrame muita bênção sobre você e sobre a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.